Tá todo mundo calor aí, né? Amém? Tá com calor, irmãos? Deus do céu, né? Eu não posso reclamar, não. É bom demais sentir calor, né? Principalmente nesse país aqui, né? Que se a Bíblia fosse escrita aqui na Irlanda, aí, né? Seria, né? A alegria, né? Dura a noite toda, mas o choro vem ao amanhecer, referindo, né, ao verão e ao inverno, né? Que daqui a pouco começa a nossa tristeza, o inverno aí vai começar a ir, amém, irmãos? Mas em tudo dá graças, amém, irmãos? Então, agradecer realmente a Deus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, lá o Evangelho, Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, teremos ler alguns versículos, o texto é grande, nós não iremos ler o capítulo todo, amém? Só alguns trechos. João 4, versículo 4, vamos ler primeiro do 4 até o 10. João, capítulo 4, versículo 4 até o 10. Bem, irmãos? No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, tinha dado a seu filho José. Ao passar, havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Isso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus a quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Vamos agora para o 13. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Pode passar. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos para o 16 agora. Ele lhe disse: vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Vamos para o 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem, que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Amém? Senhor, meu Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, meu Pai, pelo privilégio, Senhor, meu Pai, de estarmos aqui, Senhor Deus. Pai querido, toda honra, Senhor Deus, toda glória, todo louvor, meu Pai, pertence somente a Ti, Senhor, meu Pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue falando em nosso meio, meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Antes dos irmãos sentarem, eu gostaria que os irmãos saudassem a pessoa que está do seu lado, cumprimentassem ela, né? Eu sei que alguns irmãos não gostam disso, mas eu me amarro a fazer isso. Amém.
Glória a Deus. Irmãos, podem tomar assento de vocês. Aleluia. Aleluia. Antes de nós entrarmos aqui nesse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, nós precisamos entender o cenário um pouco dessa história, entender um pouco o contexto dessa história. Jesus, a Bíblia fala, bota um mapa aí para mim, Tom. Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava saindo da Judéia e estava voltando, né, para a Galileia. E a Bíblia fala então que, no versículo 4, que era necessário passar por Samaria. A Bíblia, Jesus Cristo, ele não vai, pode deixar no quadro. A Bíblia, Jesus Cristo, ele não vai diretamente da Judéia para Galileia. Jesus Cristo estava saindo da Judéia e estava indo para Galileia. Se você olhar bem ali, né, poderia, né, esse é o trajeto, o vermelho ali, se não estou enxergando bem, é o vermelho? Esse é o trajeto que Jesus Cristo fez até passar por Samaria. Existiam, meus irmãos, outros trechos, outros passagens que levaria até a Galileia sem precisar passar por Samaria. Então, o texto fala que era necessário passar por Samaria. Muitas das vezes, se você ler esse texto aqui, somente por ler, talvez você vai pensar que era obrigatório passar por Samaria, mas não era obrigatório, porque tinha outros trechos, outros caminhos que poderia passar. Mas Jesus Cristo fez questão de passar por Samaria. Mas, meus irmãos, como eu disse que, né, existia outros caminhos que levava, né, a Galileia e que faziam um desvio e não passava por Samaria, né, porque existia, né, algo aí. Os judeus não se batiam muito bem com os samaritanos. Eles eram rivais durante séculos. Os judeus consideravam os samaritanos mestiços. Eles se misturaram com os assírios, misturaram com outras religiões, misturaram, né, fizeram algumas adaptações, e os judeus consideravam eles impuros e hereges. Ao ponto, meus irmãos, o preconceito era tão grande entre os judeus e os samaritanos que existia um ditado entre os rabinos. E esse ditado dizia o seguinte, que quem come o pão dos samaritanos é como quem come carne de porco. Nós sabemos, meus irmãos, que isso era extremamente ofensivo, porque, né, o porco era considerado um animal impuro. Então, a ideia dessa frase aqui era que qualquer contato com samaritanos contaminava espiritualmente a pessoa. Então, imagina, meus irmãos, Jesus Cristo, um mestre que decidiu entrar em Samaria, conversar com uma mulher samaritana e ainda pedir água para beber. Se nós olharmos então, meus irmãos, o texto, nós vamos ver que essa mulher, ela foi ao poço na hora sexta, por volta do meio-dia. Não era um horário normal para buscar uma água. Geralmente as mulheres costumavam ir ao poço logo pela manhã, né, pelo raiar do sol, e o outro horário é quando o sol estava se pondo. Então, ia no período da manhã e no período da tarde, nunca no período do meio-dia, pelo sol extremamente escaldante. Amém? Então, aquela mulher, meus irmãos, ela foi sozinha, né, debaixo daquele sol ali, e com certeza tudo indica que ela ia sozinho para evitar o contato com outras pessoas, né, provavelmente por causa da fama que essa mulher, né, essa rejeição que talvez essa mulher ela tinha
ela tinha ali com ela. E é justamente nesse horário, meus irmãos, quando ninguém mais queria estar ali, que Jesus Cristo marca o encontro com essa mulher. Enquanto, meus irmãos, todos evitavam estar em Samaria, Jesus Cristo entrou naquela cidade. Quando nós olhamos, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que... Obrigado. Nós vemos que Jesus teve encontros com pessoas durante todo o seu ministério. E é maravilhoso, meus irmãos, e é interessante nós vermos que esses encontros, meus irmãos, ele revela a disposição do coração de Jesus em tratar as pessoas como elas são e também resolver os seus problemas espirituais. Jesus Cristo, então, ele sentava com as pessoas, não somente para ouvir, para fofocar, mas ele tinha compaixão e resolvia os seus problemas espirituais. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero dizer então, meus irmãos, que você que veio aqui essa noite, eu quero dizer que esse Jesus Cristo que passou ali em Samaria, com propósito, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Talvez você que veio aqui nessa noite está precisando de salvação. Eu quero dizer para você que esse Jesus Cristo, ele está pronto essa noite para salvar a sua vida. Nós precisamos, então, meus irmãos, reconhecer que somente Deus tem as soluções para as necessidades dos homens. Somente Deus tem a solução para todos os problemas da humanidade. Somente Deus tem a solução para resolver todos os seus. E não adianta, meus irmãos, nós buscarmos em outro local, em outro lugar. Não adianta nós fazermos terapias, consultas, e você pedir ajuda para não sei o quê. Agora a mania é pedir a IA, né, conselho. Pede conselho para a IA, pede para o Cláudio, pede para o ChatGPT, e etc, e etc, etc. Não adianta, meus irmãos, porque o lugar onde você está buscando, você não vai ter resposta, porque o único lugar que você vai encontrar a resposta é em Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, eu quero dizer para você, ele marcou o encontro para falar com você nessa noite. A nossa vida, meus irmãos, a vida cristã, não pode ser considerada coincidência, e sim providência de Deus. Amém? A missão de Jesus, então, meus irmãos, nessa terra, ela é muito simples e objetiva. O objetivo de Jesus Cristo aqui nessa terra está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Esse é o objetivo simples de Jesus Cristo. Buscar o homem, salvar o que havia perdido. Então, meus irmãos, quando nós olhamos esses encontros que Jesus Cristo teve no seu ministério, ele foi para conduzir essas pessoas a crer em quem ele era, e crendo nele, a pessoa pudesse receber a salvação. Tem alguns pontos que eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito desse texto que nós lemos aqui neste momento. O primeiro ponto é que a salvação é uma iniciativa de Deus. A salvação é uma iniciativa de Deus. Verso 4. E era-lhe necessário atravessar
a província de Samaria. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, lembra do mapa que eu mostrei aqui, que nós mostramos? Existia outros caminhos, mais demorados, mas existia sim outros caminhos. Mas Jesus Cristo fez questão de passar ali na Samaria, porque era necessário. Se nós olharmos, meus irmãos, esse texto, o significado dessa pequena frase, era necessário, dá um sentido de que é necessário, deve acontecer, é indispensável, é determinado, tem que acontecer. E quando a gente olha essa pequena frase, nós vamos encontrar em outros evangelhos também na Bíblia Sagrada. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 22, é necessário que o Filho do Homem padeça. Esse necessário, meus irmãos, faz parte do propósito de Deus. E não é somente uma necessidade prática qualquer, é um propósito soberano de Deus. Deus tinha um propósito de estar ali. É necessário que Jesus Cristo estivesse ali. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que a salvação, ela é uma iniciativa totalmente de Deus. Essa expressão, como eu falei, é necessário atravessar a província de Samaria, revela que passar por Samaria estava na agenda de Deus. Como eu disse, meus irmãos, no reino de Deus não existe plano B. Nós fazemos plano B, já viu? Olha, nós fazemos o seguinte, olha, se não der certo tal coisa, vou fazer tal coisa. Se não der certo tal coisa, tem tal coisa. Se não der certo isso, tem aquela coisa. E se essa não der, tem essa. Jesus Cristo, o reino de Deus, é plano A. Não deu certo o plano A? Plano A. Plano A. Plano A. Plano A. Reino de Deus não é pego de surpresa. Não existe coincidência no reino de Deus. Sempre existiu providência de Deus. Sempre existiu propósito no reino de Deus. Então, o propósito de Deus era passar ali em Samaria. Se você observar bem, então, meus irmãos, todos os encontros que Jesus Cristo teve em seu ministério com pessoas pecadoras, o propósito era fazer com que elas fossem salvas. E a iniciativa sempre foi dele. Ele sempre tomou a iniciativa. Foi ele que chegou ali em Jericó e falou, né, Zaqueu, desce daí. Novamente, convenha ficar em tua casa. É indispensável, eu tenho que ficar em sua casa. A gente tem que entender isso, meus irmãos, porque é Jesus que vai ao encontro dessa mulher pecadora. Esse encontro com essa mulher, meus irmãos, ao meio-dia ali, junto àquele posto, já estava, como eu disse, reservado na agenda de Jesus Cristo. Ele queria, meus irmãos, encontrar essa mulher. Como eu disse, no reino de Deus não existe coincidência, existe providência. E parem para pensar um pouco, meus irmãos, olha, ao meio-dia, Jesus Cristo resolve passar por aquela cidade. E vai ao meio-dia, e de repente, ele está ali no poço, descansando, que a Bíblia fala que ele está descansando. De repente, do nada, aparece uma mulher samaritana, pecadora, vem pegar água. Não existe coincidência, porque Jesus Cristo, como eu disse, ele queria passar ali em Samaria para ter um encontro com aquela mulher, para explicar a salvação para aquela mulher, para que aquela mulher fosse salva e transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos. Da mesma forma que aquela mulher que Jesus Cristo tinha que passar ali em Samaria,
É a mesma coisa, meus irmãos, se você pensar em um bombeiro que está ali no seu plantão e ele recebe um chamado dizendo que em uma casa está pegando fogo e ali dentro existem crianças dentro da casa. Ele não é uma opção dele ir ou não, é uma necessidade. Assim foi com Jesus Cristo. Existia uma alma em chamas pelo pecado e ele foi ao encontro daquela mulher. Então eu quero dizer para você nessa noite, não é você que procura Deus, é Deus que procura você. Não é nós que procuramos Jesus. A Bíblia diz que Ele é que nos procura, é Ele que vem ao nosso encontro. Não existe o caminho do homem para Deus, mas só existe um caminho de Deus para nós. A iniciativa da salvação, então, meus irmãos, ela é de Deus. Se você, então, está aqui essa noite e ainda não foi salvo, se você ainda não tem certeza dessa salvação em Jesus Cristo, eu quero dizer para você que Ele está à sua procura, Ele está atrás de você, e esse é o primeiro ponto, que é a salvação é uma iniciativa do Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, a salvação é uma iniciativa do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, fala o seguinte, a salvação. Vamos lá, meus irmãos, a salvação vence todas as barreiras. Se nós olharmos, meus irmãos, nesse contexto, muitas barreiras para salvar o pecador. Jesus Cristo venceu muitas barreiras para salvar aquela mulher. Se nós olharmos, existia uma barreira racial. Jesus era judeu, aquela mulher era samaritana, e nós vemos que eles não o quê? Eles não se batiam, eles não se misturavam. Existia uma barreira sexual aqui, porque nenhum homem poderia ter contato com a mulher. E Jesus Cristo vai conversar com essa mulher. E os discípulos, meus irmãos, nem estavam lá. Jesus Cristo, então, estava conversando sozinho com uma mulher. E quando os discípulos voltam, né, eles ficam surpresos, porque Jesus Cristo estava conversando com aquela mulher. Existia uma barreira moral, porque Jesus Cristo é santo, Ele é perfeito, e Ele está conversando agora com uma pecadora. Ela não tinha um problema, um pecado qualquer, era um problema sexual, um desvio comportamental, podemos falar assim, na área sexual dela. Ela gostava de homens, ela gostava de homem casado, ela gostava de relacionar com vários homens. Então, é o santo atrás do pecador. Existia, então, aqui uma barreira moral. Existia uma barreira espiritual. Jesus oferece salvação a alguém que muitos consideravam indigno. Quando de nós julgamos algumas pessoas por elas terem alguns comportamentos diferentes de nós, principalmente nós da igreja, nós julgamos muito as pessoas. Muitas das vezes nós, aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos santos, aquela pessoa não é digna de ser salva. Mas o interessante, meus irmãos, nesse texto, é que se nós abrirmos aí em Atos, capítulo 10, versículo 34 ao 35, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 35, a igreja ali, meus irmãos, ainda, muitos anos depois ainda, a igreja aqui na época de Jesus, ainda, os judeus ainda tinham um preconceito ainda muito grande com os samaritanos. E até os próprios apóstolos
de Jesus Cristo, eles tinham ainda esse preconceito ainda com os samaritanos. O que aconteceu? Foi Jesus Cristo, ele se revelou a Pedro para que ele levasse o evangelho para a casa de Cornélio. Então a passagem fala, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Significa, meus irmãos, que não importa quem você é, não importa a sua falha moral que você tem, não importa a sua identidade sexual, Jesus Cristo ama você, Jesus Cristo quer salvar você. O plano de salvação de Jesus Cristo, meus irmãos, é para você, é para mim, é para todos. E Ele, de forma alguma, vai fazer acepção de pessoas. Imagina, meus irmãos, um médico. Você acha que ele entra numa sala uma ala de pessoas contagiosas, doenças contagiosas? Você acha que o médico ele vai chegar ali, ele vai abrir a porta, ele vai olhar e falar, essa ala aqui só tem doente contaminado, então é melhor eu nem entrar nessa sala. Você acha que ele vai fazer isso? Pelo contrário, meus irmãos, ele vai entrar ali porque está cheio de doentes. Eu quero dizer que Jesus Cristo, ele é o médico da nossa alma. Jesus Cristo, ele é o médico da nossa alma. Ele não se afasta do pecador, mas ele vai até mim e até a você. E talvez você, meus irmãos, possa estar dizendo o seguinte aqui no seu coração, na sua mente. Olha, pastor, se as pessoas soubessem quem eu sou, se as pessoas soubessem o que eu fiz, se as pessoas soubessem o que eu estou fazendo, elas me rejeitariam. E a resposta que eu digo para você é que com certeza nós iríamos rejeitar você. Mas Jesus Cristo conhece tudo sobre você. E mesmo assim, Ele continua o amando. Ele o ama. Não existe, meus irmãos, pecado tão profundo que a graça de Cristo, que a graça do nosso Deus não possa alcançá-la. Não possa alcançá-la. Ele veio a este mundo para buscar e salvar o que estava perdido, independentemente daquilo que a pessoa é e daquilo que a pessoa tem, da sua condição. Ele está buscando. Ele está buscando. O plano de Deus é salvar todos. Amém, igreja? Terceiro ponto, a salvação. Repita depois de mim, a salvação satisfaz a sede da alma. A salvação satisfaz a sede da alma. A terceira lição que a gente aprende nesse texto aqui está nos versículos 13 e 15, em que Jesus vai apresentar uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita. Amém? A salvação, meus irmãos, é uma necessidade que eu e você, nós temos em nossa alma. E essa satisfação, ela precisa ser satisfeita. Quando nós vemos a história do jovem rico, né? Ele era uma pessoa rica, né? Ele tinha tudo, mas ele ainda precisava da vida eterna. Ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, ele tinha tudo, mas ainda ele precisava da vida eterna. E aqui, meus irmãos, que eu quero que você entenda o texto aqui no versículo 13. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Que poço Jesus Cristo estava falando aqui? É o poço da vida eterna? Não, era o poço
né, que estava ali. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Ele estava falando da água do poço que estava ali. Mas ele completa o versículo, ele completa a ideia dizendo o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Agora aqui Jesus Cristo, ele não está falando mais da água ali do poço, mas ele está falando da água que ele dá. Não é mais a água do poço, mas é a água que ele dá. Sabe qual é essa água? É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Eu gostaria que você entendesse isso. Ele vai dizer que a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus Cristo aqui, meus irmãos, ele está falando que a nossa alma é espiritual e que não é a água natural que vai matar essa sede, mas é a água espiritual que vai matar essa sede. É a água espiritual. João capítulo 7, versículo 37 fala: no último dia da festa, o grande dia, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está falando de sede não a natural, mas ele está falando da sede espiritual. Sede espiritual. Olha, Jesus Cristo estava dizendo para aquela mulher o seguinte: olha, filha, você tem uma necessidade espiritual na sua vida. Você tem uma sede no seu coração, na sua alma, que não é a água desse poço que vai matar essa sede, mas é uma água que jorra de mim. Aquela água matava, meus irmãos, a sede por algumas horas, onde aquela mulher pegava a água, mas depois era preciso voltar de novo ao poço para buscar a água. E assim, meus irmãos, são as coisas desse mundo que nós vivemos. Porque o dinheiro vai passar. Os prazeres vai passar. A fama que muitos buscam aí em TikTok, no Facebook, Instagram, etc, etc, vai passar. A beleza, né, as suas horas gastas, o seu dinheiro gasto em academia, procedimentos estéticos e não sei o quê, e puxa daqui, faz ali, passarão um dia. Sucesso vai passar. Tudo isso, meus irmãos, é uma satisfação temporária. Mas a sede da alma, meus irmãos, ela permanece. Por isso, aquela mulher, ela estava, meus irmãos, no sexto relacionamento. Ela procurava, né, em pessoas o que Deus, né, poderia, ela procurava em pessoas o que Deus poderia lhe dar. Ela procurava satisfação, prazer, e se você pensar bem, cada relacionamento que ela tinha era como um balde de água do poço. Ela bebia, sentia-se bem por um tempo, mas logo a sede voltava. Você já viu, meus irmãos, muitos filmes do náufrago, em que a pessoa está ali e ela fica desesperada por água, e não chove, não tem água e tal, e de repente ela começa a beber a água do mar. O que acontece? Piora. E quanto mais você bebe água do mar, com mais sede você. Assim, meus irmãos, é o pecado. O pecado, ele vai prometer satisfação, mas ele vai produzir dentro de nós mais vazio. E por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer então: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe por quê?
Cristo é suficiente. Ele é a água da vida. Ele é a água da vida. Eu quero dizer que talvez você esteja cansado de buscar satisfação nos poços do mundo aí, ó. Mas Jesus Cristo está dizendo para você: basta. Para de correr atrás de poços. Vem a mim. Vem a mim. Porque somente eu sou capaz de satisfazer completamente a alma humana. Somente Cristo é capaz de satisfazer os desejos da alma humana. Oh, aleluia. Isso é poderoso, meus irmãos. Isso é poderoso. Quarto ponto. Fala, a salvação confronta o pecado e produz fé. Os irmãos decoraram? Amém. A salvação confronta o pecado e produz fé. Segundo Jesus Cristo, segundo a Bíblia, é que a salvação, ela é recebida pela fé. E essa fé, ela é produzida pela instrução da palavra de Deus. Então se você olhar esse texto, você vai ver que Jesus Cristo, ele vai explicar para essa mulher. Jesus Cristo, ele vai, como se Jesus Cristo sentasse com essa mulher e começasse a explicar para ela a Bíblia. E a Bíblia, meus irmãos, quando ela é pregada, né, quando ela é ensinada, o que a palavra de Deus fala aqui, o Espírito Santo age e produz no coração daquele que ouve a verdadeira fé. É o que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que fala de sorte que a fé é pelo quê? Ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Algumas pessoas falam o seguinte: olha, pastor, mas eu estou tanto sem fé e não sei o quê. Nossa, ora por mim para eu ter mais fé. Nós não temos que orar para os irmãos ter fé. Nós temos que falar, meu irmão, vai ler uma Bíblia, vai ler. Porque a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. Então é interessante, porque Jesus Cristo vai instruindo, então, essa mulher na palavra. Versículo 9, o que ele fala? Ela chama Jesus de quê? No versículo 9? De judeu. Versículo 9. Como? Sendo tu judeu. Aí Jesus Cristo vai continuar falando, para ela, e vai no versículo 12. Ele vai falar o seguinte, ó. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? Então ela já está vendo Jesus Cristo, né, como um dos patriarcas aí, alguém que, né, é um patriarca da fé. Agora, versículo 19, ela reconhece que Jesus Cristo, além de judeu, além disso, é maior do que Jacó. Ela vai falar o seguinte: tu és o profeta. Tu és o profeta. Aí agora no versículo 25. No 25, a mulher disse: eu sei que o Messias vem, que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Jesus Cristo vai dizer: eu sou. Eu que falo contigo. Eu que falo com você. Então você vê, meus irmãos, que essa mulher, ela está sendo instruída, né, na palavra, de uma certa maneira que ela chega ao momento e ela reconhece Jesus Cristo. Jesus Cristo se revela para ela através da palavra. Que ele é quem? Que ele é o Messias, né? Aquele que veio trazer a salvação. Esse é um dos propósitos do livro de João, do Evangelho de João, mostrar Jesus Cristo
como o Messias. Meus irmãos, Jesus Cristo, então, quando ele conversa com essa mulher, ele vai confrontar o pecado dela. E aqui tem um ponto interessante, porque se eu não reconheço que eu sou pecador, se eu não reconheço que eu preciso da salvação de Cristo, sabe o que vai acontecer? Essa salvação, ela não se concretiza na minha vida. Lá no versículo 16, Jesus Cristo conversa com a mulher e ele fala para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus Cristo no versículo 17: não tens marido, porque 5 já tiveste. Sim, mulher, foram 5. E o que tens agora não é teu. Essa mulher, meus irmãos, claramente ela tinha um problema, comportamento, sexual. Essa mulher era mal vista pela comunidade, por isso que ela ia, talvez, ao meio-dia, debaixo do sol escaldante, buscar ali aquela água para evitar conviver com outras mulheres, porque ela era considerada assim uma pecadora dentro dessa comunidade. Então, meus irmãos, eu fico imaginando que cada vez que essa mulher aproximava, cada mulher guardava o seu marido. Olha, não olha para essa mulher. Ai de você olhar para essa mulher. Eu vi uma reportagem uma vez, meus irmãos, quebra-gelo. Eu vi uma reportagem uma vez, até menor de 18 anos estão envolvidos. Uma reportagem uma vez que a mulher arrancou, sabe, do Noromi, Ela arrancou do cara, porque o camarada falou que os olhos de uma pessoa era bonito, e ela arrancou o negócio do homem. Então, meus irmãos, talvez as mulheres ali falavam: olha, não olha para essa mulher, evita de ficar perto dessa mulher, porque ela já teve 5 homens e o que ela está agora era casado. Mas o ponto aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele vai diretamente no ponto. Jesus Cristo, ele vai diretamente na fraqueza daquela mulher. E o ponto de contato do Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, na nossa vida, é justamente nas nossas fraquezas, na nossa pecaminosidade, naquilo que nós somos fracos. É por isso que Jesus Cristo, ele vai falar, porque o Filho do Homem vai salvar que se havia. Jesus Cristo, meus irmãos, ele não está interessado em salvar pessoas boas. Porque as pessoas boas, elas não precisam. Elas não precisam de Jesus. Somente aqueles que reconhecem que são pecadores. Quando a gente olha para essa mulher, Jesus Cristo realmente ele toca no ponto mais sensível daquela mulher. Jesus Cristo realmente, ele vai na raiz do problema. Porque, meus irmãos, ninguém é salvo sem reconhecer a sua condição. Não existe a salvação sem o arrependimento. O Evangelho, meus irmãos, ele consola, mas o Evangelho de Cristo também, ele confronta. O Evangelho de Jesus Cristo, ele cura, mas sabe o que ele faz primeiro? Ele expõe as nossas feridas. Jesus Cristo, então, meus irmãos, ele mostra para essa mulher a doença da alma que ela tinha, e depois o que ele faz? Ele oferece a água da vida. Então, muitos hoje, meus irmãos, querem o conforto do Evangelho, quer tirar os benefícios do Evangelho, mas não querem
confronto de Cristo. Eu quero dizer para você, aplicando em nossas vidas. Todos nós temos uma área em que Jesus Cristo vai dizer o seguinte: vai, chama teu marido. Talvez seja o orgulho que você tem. Talvez seja uma amargura. Talvez seja uma imoralidade que você tem. Talvez seja, meus irmãos, uma avareza. Talvez seja pecado escondido que você acha que ninguém vê. Cristo toca justamente onde precisamos ser transformados. O último, meus irmãos, a salvação, ele transforma e envia. Fala, a salvação transforma e envia. A salvação, meus irmãos, quando acontece na nossa vida, ela exige que nós abandonemos a vida antiga. Nós abandonemos os modelos nossos de comportamentos que nós tínhamos antes. As condutas que nós tínhamos antes. É por isso, meus irmãos, que quando nós mudamos isso, as pessoas aí fora reconhecem. E toda, meus irmãos, para resumir, toda pessoa que é salva por Cristo, ela tem um desejo de levar esse evangelho para outras pessoas. O texto vai falar, meus irmãos, no versículo 39, e daquela cidade, muitos samaritanos creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. O testemunho daquela mulher levou muitos creram nele. E a Bíblia, então, meus irmãos, mostra claramente que todo aquele que é salvo passa agora a ser um missionário, passa a ser uma testemunha viva do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher, meus irmãos, ela chegou naquele poço com um passado quebrado. Mas ela saiu dali com um futuro totalmente restaurado naquela vida. Aquela mulher, meus irmãos, ela chegou ali vazia, mas saiu dali transbordando. Aquela mulher ali chegou naquele poço condenada, mas ela saiu dali perdoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher chegou ali naquele poço sozinha, mas sabe o que aconteceu? Ela saiu dali levando uma cidade inteira para Cristo Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que o mesmo Cristo que passou por Samaria está passando hoje aqui neste local também. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse Jesus, ele conhece a sua história. Esse Jesus Cristo, ele conhece as suas lágrimas, que só você chora, que somente você vê. Esse Jesus Cristo, ele conhece os seus pecados. Esse Jesus Cristo, ele conhece a sua sede. Mas sabe, o melhor de tudo é que ele está falando para você: se alguém tem sede, venha a mim, venha a Jesus. Beba da água da vida e permita que o Salvador transforme a sua história, transforme a sua vida. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficar em pé, mas eu gostaria de fazer um desafio para você que está aqui nessa noite. Jesus Cristo, ele veio nos salvar. Jesus Cristo veio nos salvar. Esse texto, meus irmãos, ele vai nos ensinar algumas aplicações práticas
Muito simples. Não existe dimensão do pecado. Não existe tamanho de pecado, tamanho de pecador que não possa ser perdoado por Deus, que não possa acessar o Todo-Poderoso. O passado dessa mulher realmente era triste, mas a partir desse momento, seu futuro é glorioso e alegre, porque ela é uma pecadora que é salva, transformada pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Eu disse que é Cristo que vai até o pecador. A salvação, ela vem por Deus. A salvação é uma iniciativa divina. Talvez você está aqui nessa noite, ainda não tem certeza dessa salvação. Assim como Jesus Cristo passou ali em Samaria. Ele não poderia ter passado, ele não precisava passar ali, mas o propósito dele era passar ali para salvar uma pecadora. E baseado naquilo que eu falei para você, que não existe coincidência no reino de Deus. Talvez não era para você estar aqui nessa noite, mas você chegou aqui. E você não está aqui em vão. Você está aqui porque Deus te trouxe nessa noite. E Ele quer salvar a sua vida. Existe uma salvação programada para a sua vida. Ou então você está aqui como aquela mulher que está com sua vida arrasada, mas deixou o cântaro ali. Ela deixou um cântaro para trás. Talvez isso seja a sua vida. Talvez Deus está falando para você, olha, tem coisas que você precisa deixar para trás. Tem coisas que você precisa deixar aqui. E eu não sei que coisas são essas que você precisa deixar aqui. Mas que o Espírito Santo de Deus está ministrando nesse exato momento no seu coração. Eu tenho duas coisas para falar para você. Primeiro, a salvação de Cristo Jesus está aqui. Ele está esperando você. Segundo, todos os problemas da sua alma, somente Jesus Cristo pode curar. E há duas orações simples que eu quero fazer com você. A primeira oração que você vai fazer é você vai falar o seguinte: olha, Senhor Jesus, se é realmente o Senhor que vai trazer a salvação, que essa salvação chega até mim hoje. A segunda oração: quais são os cântaros que você precisa deixar? Quais são os problemas da sua alma que você precisa deixar? Talvez o inimigo está soprando no seu ouvido palavra divórcio. Repreenda isso em nome de Jesus Cristo, da sua vida, da sua família. Talvez o inimigo está soprando pornografia na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, repreenda isso da sua vida. Deixa isso aqui e vai viver uma vida transformada pelo Evangelho simples e puro de Jesus Cristo. Gostaria que você fizesse essa oração tão simples. Peça essa salvação. Se você não tem certeza da salvação de Jesus, fala: Senhor Jesus, eu quero essa salvação para mim. Se você deseja, é somente se você deseja vir aqui e nós orarmos por você, você é livre para fazer isso. A segunda oração é que se você tem algo no seu coração que você precisa deixar aqui, você deseja também vir aqui à frente. Se não, você pode ficar aí mesmo e nós estaremos orando. Não importa se você vem aqui ou não.
Deus vai estar com você em todos os lugares. Se você deseja vir aqui, nós estaremos orando também. Você deseja deixar coisas para trás, e precisa deixar para trás, que Deus precisa transformar a sua vida. Senhor Jesus Cristo, nós oramos nessa noite, Senhor meu Pai, por salvação, Senhor meu Deus. Pessoas precisam ser salvas, Senhor Jesus. Assim, Senhor Deus, como o Senhor marcou o encontro de estar em Samaria para salvar aquela vida, para que ela salvasse outras pessoas. Talvez Deus quer salvar a sua vida, porque tem pessoas da sua família que precisam ser salvas através do testemunho da sua vida. Talvez você está aqui no seu coração e você está dizendo para ti mesmo: olha, a salvação de Jesus, talvez ela não vai me alcançar pelo que eu fiz, pelo meu passado. Talvez você está aqui em prantos, em lágrimas que ninguém consegue ver, mas Jesus Cristo te abraça nessa noite. Pai querido, nós oramos, nós te agradecemos, Senhor meu Pai, porque Tu és tudo para nós. Tu és suficiente para nós, Senhor meu Pai. Sim, meu Deus, nós agradecemos, Senhor. Sem me ouvir, conhecer